Boa noite. Eu quero trazer aqui uma lembrança às pessoas aqui do estado da Bahia, aqui na nossa grande região do Nordeste. Aproveitar para falar também a todos os nordestinos, né? Dar o meu boa noite, o meu bom dia, o meu boa tarde. E tentar reavivar a memória desse povo maravilhoso e sofrido. Além do Lula falar que aqui, ele mesmo diz que aqui tem os piores índices, né? Aqui tem os piores índices, aqui tem os mais analfabetos, tem aqui a pior educação, aqui tem a pior escola, aqui tem tudo de ruim. Aí você verifica quantos anos a esquerda vem governando a Bahia. E o PT, 16 anos. 8 anos de Jacques Wagner e vamos completar agora mais 8 anos do Rui Costa e, quiçá, estão querendo colocar aí o Jerônimo, o pior secretário de educação, né, que já houve na história da Bahia, tá certo? Então, vamos ver aí o que foi que o ministro Roberto Barroso, né, falou sobre a corrupção no Brasil quando da prisão do Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não estamos falando de bandidos assumidos, transgressores vulgares. Estamos falando de gente que se considerava de bem e que, no entanto, fraudava, corrompia, achacava e lavava dinheiro. Nessa fala aí, o ministro, o ilustre-ministro, ele fala sobre a forma, o modus operandi do PT. Eles acharcavam, eles fraudavam, entendeu? O erário público. Eles se organizavam de tal forma que nada resistia à quadrilha do PT. Como se fosse natural. E como achavam que a corrupção era a maneira natural de governar e de fazer negócios, não sentiam culpa, não tinham autocrítica. Esse partido, eles têm uma doença. Eles não sentem remorso. É como se fosse a análise do psicopata. O psicopata, ele não se importa com o outro, ele não tem empatia. Ele só busca a realização pessoal. Ele só busca aí o sucesso dele, um projeto de poder. Então ele não tinha nenhum apreço pelas pessoas, se iam morrer pessoas nos hospitais pela falta do dinheiro que eles roubaram. E volta agora com a cara mais lavada. Isso o ministro ele coloca brilhantemente porque ele descreve a personalidade psicopática desses integrantes desse partido, que é um verdadeiro organismo psicopata. Psicopata. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Essa parte é a parte que mais impressiona, que era uma coisa sistêmica. O Brasil sempre teve corrupção. Após a Constituição de 1988, após o primeiro que tomou poder, o primeiro que entrou aqui no poder, começou a corrupção desenfreada no Brasil. É como o ministro Paulo Guedes fala, é uma opção pelo projeto de governo que só leva ao caminho da miséria. Porque ali, aquele projeto econômico, aquele projeto de política econômica, leva diretamente o país para uma política de miséria. Porque você infla o país, torna o Estado gigante e força, né, com a decadência das estatais, uma corrupção sistêmica e desenfreada. Então já era uma coisa sistêmica, não era mais uma coisa de um ali, outro aqui, isolado, praticando a corrupção, a miséria da corrupção que derrota todo o país. Aqui na Bahia você verifica que pessoas morrem na fila da saúde por uma regulação. Essa regulação é o quê?
não se investe em regulação, freia o povo, como se colocasse o povo morrendo numa fila dentro do hospital para dizer que, não, olha, eu estou buscando regular você para um local melhor. Não, morra aí parado, nessa maca ou no chão, como se fosse, jogado como cachorro, sem querer ofender o animal, tá? Jogado lá no chão como cachorro, e o povo, coitado, recebe tão pouco que não consegue perceber que aquilo ali é um paliativo para dizer, olha, eu não estou investindo nada na saúde, mas eu vou te enganar, colocar você aí parado numa regulação para você não poder reclamar que não há um leito especializado. Você pode morrer ali, muitos morreram aqui na Bahia, muitos morreram aqui na Bahia, nesse leito da regulação, nessa miséria que é a regulação, né? Para poder fazer o quê? Para eles esconder a maldade que eles estão fazendo com os baianos aqui. Tá certo? Então, o sistema que eles produzem é um sistema corrupto, um sistema perverso, que massacra o pobre e torna o pobre um gado, teleguiado para que eles todo ano prometam a mesma coisa e recebam o voto do povo pobre da Bahia. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. Pois é, esquema profissional, ou seja, uma coisa organizada, quadrilha organizada para ceifar as vidas dos pobres nos hospitais, tirar o direito de estudo do pobre, porque quem mais vai perecer com isso aí é o povo pobre, não tenha dúvida. Pessoa que tem alguma capacidade financeira, ele procura uma coisa particular, uma escola particular. Tem gente que paga até 10 mil reais por mês numa escola para seu filho. Tá certo? E o pobre? O pobre depende da escola pública, que ali vai ter o quê? Um professor ganhando muito mal, desmotivado, vai ter toda a sorte de conduta errada dentro das escolas, vai ter um público-alvo completamente desprovido de qualquer qualidade ou que possa absorver qualquer conhecimento. Por quê? Porque ele não tem saneamento básico, ele não tem saúde, ele não tem uma visita técnica de um profissional que vá verificar se a criança está ouvindo bem, se a criança está enxergando bem para ter essa aula, ou até mesmo o adolescente, tá certo? Psicologicamente falando, o cara não tem nenhuma assistência psicológica, não tem nada nesse país, não tem assistência nenhuma. Então, o despreparo que o público-alvo, né, do ensino enfrenta hoje é gigantesco, mas qual o interesse por trás disso? O interesse é que você quer que fique todo mundo burro, que fique todo mundo dessa forma aí. Para quê? Para dizer assim, olha, eu vou te dar um pedaço de picanha e você vota em mim, tá certo? Eu vou te dar aqui uma falsa sensação de que você vai ter comida na mesa, uma falsa sensação de que você entrou numa faculdade, né? Porque o cara entra na faculdade e fica pagando aí uma prestação de não sei quanto, né? E depois ele vai trabalhar de quê? Vai trabalhar em quê? Tem vários advogados aí fazendo audiência por R$70. Engenharia tem engenheiro que trabalha por R$1.500. Não querendo aqui ofender ninguém e nem trazer a público a diferença de ninguém, mas eu tenho conhecimento de que eu vi isso aí. Pessoas ganhando R$1.500 como engenheiro. Advogados fazendo audiência por R$70. Então isso aqui não é uma coisa de dizer, eu coloquei todo mundo na faculdade. Mentira! Mentira! As pessoas agora estão se vendendo por ninharia porque não havia emprego. Não havia ninguém com renda para pagar advogado. Adianta o país quebrado você ser advogado e o país está quebrado que ninguém pode te pagar? Adianta você ser médico e ganhar menos que um taxista igual a Cuba?
Adianta você ser, como eu vi aí, um poliglota, engenheiro e poliglota na fila lá da marmita do exército, porque fugiu da Venezuela. Adianta isso? Não adianta, rapaz. Não adianta. Vocês têm que acordar para isso aí. Não adianta você ter profissão se não tem emprego. Não adianta você ter formação se o país está quebrado e você não vai conseguir nada. Entendeu? Então vamos ouvir aí o final da fala do ministro Barroso para vocês compreenderem o que é isso aqui, do que eu estou falando. Considerando a extensão e a profundidade da corrupção no Brasil, o monturo que havia se acumulado ao longo dos anos, o saldo é extremamente positivo. O Brasil mudou. Não que a corrupção tenha acabado, mas será difícil acontecer de novo. Para finalizar, a gente tem que observar o seguinte. O ministro aí no final ele fala que o monturo era tão grande, mesmo com esse monturo imenso, o Brasil resistiu. O Brasil não foi para o buraco de vez, porque o povo acordou. Porque se parou a Dilma naquele pretenso que todos os petistas chamam de golpe, se foi golpe, então o Congresso Nacional inteiro é golpista. Inclusive o ministro do Supremo que presidiu o ato. Então, todos eles são golpistas. Né? Como é golpista se foi quem assumiu foi o presidente, vice-presidente, que assumiu a chapa Dilma Temer. Pronto. Que nos 2 anos de governo dele fez muita coisa boa. Vamos dizer, o presidente Temer fez coisas fantásticas para o Brasil. Fantásticas ali, naqueles 2 anos dele. Foi um cara honrado. Pelo menos naqueles 2 anos dele, eu não tenho o que falar como brasileiro, porque eu tenho direito de falar. Eu tenho direito, sou brasileiro, tenho direito constitucional de falar. Tá certo? Eu tenho direito constitucional de falar da gestão de Dilma, de Lula, de quem quer que seja, porque eu sou brasileiro, cidadão brasileiro, e tenho capacidade e tenho legitimidade para falar de qualquer que seja o gerente do erário público, seja ele presidente, governador, prefeito, quer que seja, o que quer que seja. Do legislativo, do judiciário e do executivo eu posso falar, tá certo? Então, voltando aqui, Lula falou que a Bahia e o Nordeste, né, inclusive o Nordeste, né, incluindo aí o Nordeste, os índices são os piores possíveis. A educação é ruim, a saúde é péssima, come-se mal, ganha-se mal, tem os piores índices do Brasil. Por quê? Porque a corrupção sistêmica que se instalou no Brasil até 2018, ela, em todos os outros estados cessaram. Por quê? Porque todos os outros estados não tinham governadores do PT comandando. E na Bahia, são 16 anos de PT. Maranhão e os outros aqui também são todos de esquerda. Todo mundo de esquerda tomando conta do Nordeste. Então o Nordeste é o mini Brasil que não saiu. Para o Nordeste não parou a corrupção. Por quê? Veja aí na pandemia o que aconteceu com o Nordeste. Olha agora, segundo Lula, os piores índices são do Nordeste. E quem comanda o Nordeste? O PT. Então, gente, acorda aí. Acorda para a vida. Vocês são nordestinos. São cabra da peste. Então vamos lá. Vamos lutar. Vamos mudar isso aí, rapaz. Vamos mudar essa história. A corrupção existiu sim. Tem um ministro aqui, eu mostrei aqui, o ministro Barroso, falando da corrupção sistêmica que o PT instalou no Brasil. E vocês vão votar de novo no PT para o Nordeste ser a única região comandada pelo PT, ou seja, comandada pela corrupção sistêmica? Vai ser assim? Vai ser assim? Mudem. Mudem. Tá? Mudem.